Neste vídeo veremos as propostas inovadoras de Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, para melhorar a mobilidade urbana e infraestrutura da cidade. Desde já, sinta-se à vontade para dar sua opinião, se inscrever no canal e deixar seu like. Junte-se a nós para ficar por dentro dos melhores acontecimentos na política. Qual a sua estratégia para a redução do tempo de deslocamento das pessoas? Em uma das sabatinas, o senhor chegou a defender o pedágio urbano. O senhor reviu essa ideia? O senhor defende ainda o pedágio urbano? Como funcionaria? Esse pedágio seria o que já tem, né? De quem é de fora, no modelo europeu, ao invés de pagar um valor, quem usar menos. Ou quem usar mais, pagar pelo tempo, até da entrada até a saída de... Isso nas estradas, mas o senhor chegou a falar de um pedágio dentro da cidade? Na verdade não, foi desse mesmo, de entrada. Tem 10 rodovias que cercam a cidade. E essas 10 rodovias, elas precisam ser revistas, e até propus o Bolsão, e lá vai então as propostas em relação a isso. Acho que não é viável, fui convencido pelos especialistas que não faz sentido isso dentro da cidade, só fora. Mas ele seria cobrado numa área não vai ser, central? porque isso não é uma proposta. Já foi descartado? É porque não faz sentido, a gente tem soluções mais baratas e mais lógicas para as pessoas. Primeira delas, tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Precisamos de criar 10 bolsões ou mais de 15 mil a 50 mil vagas nesses bolsões, inclusive já escolhi algumas áreas que nós vamos desapropriar. Por que isso? Porque São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Quando junta a metrópole, com esses mais de 20 municípios, na verdade, salvo engano, é 38 municípios, a gente fica com 20 milhões de pessoas. Essas outras metrópoles juntas, a gente tem 30 milhões de pessoas. A maior, fora a cidade asiática, São Paulo é a maior do mundo, para você ter uma noção. O que acontece? Imagina uma pessoa que vem do interior para entrar dentro da cidade, trazendo poluição, diminuindo a velocidade do trânsito, e com uma pessoa só dentro do carro. O que a gente tem que fazer? Colocar isso nos bolsões, usar ônibus para se deslocar de lá. Inclusive, nós vamos trazer uma inovação aqui para a cidade de São Paulo, que é o teleférico. Esse teleférico é para deslocar desses bolsões até a próxima estação, para interligar a rede de transporte público. E também, esses bolsões, a gente vai transformar eles em eventos. São Paulo hoje, a maior parte do turismo de São Paulo são 100 mil eventos por ano. Então a nossa pegada é mais negócio. Ninguém está vindo aqui porque o turismo é difundido. Isso não tem isso aqui não. Ninguém vem aqui por causa de turismo, vem por causa de negócio. Então a gente vai capilarizar esses bolsões para fazer grandes eventos em todas as entradas da cidade de São Paulo. Segunda coisa no trânsito, fazer como nos Estados Unidos. Ao invés de criar alguma solução de infraestrutura poderosa, a gente vai liberar virar à direita no vermelho. É assim que funciona nos Estados Unidos. Quando tem uma fila de carro e aí você quer virar à direita, que chama giro de quadra, você pode usar o vermelho como pare. Isso é um processo educacional que leva um ano, as pessoas têm que reaprender a usar o trânsito, isso não vai gastar R$1 de infraestrutura. Terceiro ponto que a gente vai usar no trânsito de São Paulo. A gente vai, nas marginais, a gente vai criar via expressa, controlada por câmera e os carros que têm 2 ou mais pessoas, elas podem trafegar em alta velocidade nessa via expressa. Próximo assunto, que é um assunto determinante, tem o nosso rodoanel, que é o Mário Covas, 177 quilômetros, tem 44 quilômetros que são inutilizados, gastamos 5 bilhões como povo e até hoje não terminou. Isso é uma obra do Estado? É, mas o prefeito precisa entender, se ele for contra o governo, não libera, nada acontece aqui dentro. Se ele for a favor, acelera, então eu vou cobrar isso todo dia. A gente vai desviar o tráfego pesado de veículos, né, o tráfego de caminhões, né, de carros pesados para esse rodoanel, isso vai liberar o trânsito. Agora, se eu somar todas essas soluções, junto com o teleférico nas comunidades, isso não é solução de mobilidade para a cidade inteira, tá? Isso aí agora é uma solução para enriquecer e colocar as comunidades mais fortes. Eu quero colocar centro gastronômico nessas comunidades, centro olímpico de empreendedorismo. Esse centro olímpico vai dar uma identidade esportiva para todo mundo. Para finalizar o assunto, eu vou te contar a maior solução de trânsito, você não vai acreditar. A maior de todas. Se eu somar todas essas que eu falei, não dá 10%, não chega nada próximo do que é capilarizar o empreendedorismo na cidade. O que é? Levar empresas para onde? Para a sua comunidade. Esse plano nosso, o projeto que é a Comunidade Forte. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like e comente. Nós vamos levar empreendedorismo para todas as comunidades. O que vai acontecer? Na sua comunidade você não vai ficar precisando ficar arrastado no metrô, onde você nem é tratado como gente. Você não vai ficar 2 horas se deslocando, porque não faz sentido você sair de dentro da sua casa 4 horas da manhã para chegar às 7 num lugar, ir lá abrir seu computador e entrar na internet, sendo que você poderia fazer isso aí onde você está. Então nós vamos levar a empresa, só que eu tenho um empecilho com isso. A maior parte das áreas de comunidade, periferia e favela, elas têm um problema, não tem liberação fundiária, não tem escritura. Eu interrompi o senhor falava que havia um desafio para levar os empregos para algumas regiões, porque nas comunidades tem um problema fundiário. Eu queria que o senhor retomasse. Sim, a gente tem mais de 1000 favelas em São Paulo e a maioria dessas favelas tem situação crítica. E aí nisso, onde você vai ver o benefício, a gente levando empresas para esses lugares, a gente precisa fazer esse mutirão. A prefeitura é uma baderna. E isso me deixa bem alegre e vou falar por quê. Não torcendo contra quem está aí na administração, mas porque vai ter um trabalho muito bom de organização e eu gosto de mexer com isso. A prefeitura hoje, para vocês terem uma noção, tem 40 mil imóveis. E a maioria sem destinação nenhuma. Aí você imagina o que hoje a gente fica vendo algumas pessoas acreditando em balela de Guilherme Boulos, que fica falando que vai arrumar casa para alguém. Fazer um desafio para você que mora em São Paulo.
Pega as emendas do Guilherme Boulos e vê alguma que ele construiu alguma casa, com alguma emenda dele que construiu alguma casa na cidade de São Paulo. Só acha uma. Eu desafio todos vocês que acreditam nessa lorota, tem gente que estar 15 anos, 20 anos, 10 anos esperando um imóvel e não vai ter. Por quê? Porque isso é uma balela. O governo de esquerda tem a promessa de ficar enchendo você de esperança, mas não consegue cumprir absolutamente nada. Porque se cumprir, acabou, eles não têm mais nada o que fazer. Então eles vão ficar sempre no gerúndio. Os governos, por exemplo, do PT, ficaram 13 anos para fazer a transposição do Rio São Francisco, que é uma técnica mundial desses esquerdistas malucos. Sabe o que eles fazem? Eles falam assim, estamos fazendo. Gerúndio é ficar o tempo inteiro falando que está fazendo. Esse NDO, fazendo. Não termina nunca. 3 governos eles não terminam. Aí chega alguém em poucos meses, tipo o outro presidente, vai lá e termina a obra. Por quê? Porque é interesse deles. É a mesma coisa de um advogado que às vezes quer levar o cliente na má fé e ele fica arrastando o processo, ele fica criando um monte de remédio jurídico ali para não terminar a causa, porque ele ganha se a causa estiver rolando. E você, que é povo, acho que você já cansou disso. O que é a grande verdade? A gente fazendo essas liberações fundiárias, a gente consegue levar essas empresas para lá e pela primeira vez você vai ver o seguinte, empresa aberta na quebrada vai ter diminuição de imposto. E eu quero saber quantas empresas que não vão querer isso? Quantas empresas que não vão querer levar suas oficinas, parte das suas produções para esses lugares? Sendo que as pessoas que estão na empresa que elas estão, em qualquer outro lugar na cidade, já vieram desses lugares. Agora, candidato. O que você achou sobre tudo que foi falado? Nos conte nos comentários. Até mais. Atenção à seguinte mensagem. Existe uma onda avassaladora prestes a tomar conta do mercado, e a maioria não quer que você descubra isso. Em breve, essa onda se transformará em um tsunami devastador. Estou falando das habilidades secretas que 97% das pessoas nem sonham que existem. São as habilidades indispensáveis que as empresas que lideram o mundo já exigem como requisito obrigatório. Sem elas, você se tornará um analfabeto digital em um piscar de olhos. E a situação, que já é precária, ficará ainda pior. Essas habilidades são a chave para você dar saltos quânticos à frente de todos e se tornar o profissional mais procurado e valioso. Imagine ter uma bandeja repleta de oportunidades para ganhar de 15 a 100 mil por mês rapidamente e transformar sua vida e a vida das pessoas que você ama. Não deixe essa chance escapar como tantas outras que você já perdeu e ainda se arrepende amargamente até hoje. Clique no primeiro link dos comentários agora e dê o primeiro passo para revolucionar sua vida para sempre. Você merece essa oportunidade.